Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então com a nossa aula da anatomia do sistema esquelético. Hoje nós vamos para a aula 2. Na aula passada, então, nós observamos, a gente comentou com vocês, que o nosso tecido ósseo ele é constituído, basicamente, a estrutura do osso ela é constituída por duas substâncias ósseas. Uma substância óssea compacta e uma substância óssea esponjosa. E o que seria essa doença, então, chamada de osteoporose? Então, os ossos porosos, né? Então, a osteoporose é uma doença metabólica multifatorial, porque não é apenas um único fator que está envolvido nessa perda, na redução drástica na quantidade de massa óssea que as pessoas portadoras dessa doença apresentam, né? Então, são vários fatores que se somam, vários fatores que vão contribuindo para o surgimento, né, dessa doença. Mas aí o que acontece, então, na osteoporose? Osteoporose, o próprio nome já fala, a perda de massa óssea, mas ela se inicia especificamente com um tipo de substância óssea, e é a que está sendo mostrada nas figuras para vocês. A osteoporose, ela inicia, então, a perda pela substância óssea esponjosa. Então, a primeira parte do osso, a primeira substância óssea que vai perdendo mineral é a substância óssea esponjosa. Nós observarmos, então, nessas imagens, a gente pode ver aqui os septos ósseos, né? Então, vamos aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Dá para ver que eu tenho aqui uma massa óssea, e nessa imagem aqui do lado, vocês podem ver que esses septos, essas traves ósseas são muito mais delgadas, são muito mais finas. Isso significa que está ocorrendo, então, o processo de perda, né, de desgaste desse osso. E nós vimos na aula anterior que existe uma célula ali responsável por essa reabsorção do osso, que é o nosso osteoclasto. Então, essa doença chamada de osteoporose, que ela é multifatorial, ela acomete, ou seja, são fatores que contribuem para que isso ocorra. Preferencialmente, né, ela acomete em maior número as mulheres, ainda mulheres que se encontram pós-menopausa e ainda mulheres da raça branca. Então, o que acontece nesse processo todo? Por que mulher, por que pós-menopausa e por que da raça branca? Mulheres pós-menopausa, justamente por conta da redução ou da interrupção na produção daquele hormônio extremamente importante que eu comentei na aula passada, chamada de estrogênio. Então, não há mais a presença do estrogênio, né? Então, se eu não tenho mais o estrogênio, não há mais aquela função osteoprotetora que inibe a ação dos osteoclastos. Então, os osteoclastos, eles ficam livres, né, para promover a reabsorção do osso. E não é de qualquer osso, inicialmente pelo nosso osso esponjoso. E aí o que acontece? Esses septos ósseos começam a sofrer o que nós chamamos de microfraturas. Observem aqui. Então, eu tenho aqui uma área fraturada, tenho aqui outra área que já está fraturada. Então, existem as chamadas microfraturas, né? Então, esses septos vão se rompendo, provocam as microfraturas. E aí, num belo dia, tá a vozinha caminhando, vocês podem observar nessa imagem aqui, né? A vozinha tá caminhando, feliz da vida ali, bem devagarzinho, e ela descuidada, né? O acompanhante se descuida um pouquinho, e ela tropeça e cai. E aí, faz os exames, faz a radiografia, e a conclusão é de que ela sofreu uma fratura.
Então ela tem ali uma fratura importante, já é uma vozinha, já vinha com problemas ósseos, e culminou com uma queda e teve a fratura. Mas será que foi a queda que provocou a fratura? Ou foi a fratura que provocou a queda dela? Então, muitas vezes, as pessoas acham que ela tropeçou, que o acompanhante foi descuidado e que a vozinha, o vozinho caiu e fraturou. Mas o que pode ter acontecido é que essas microfraturas se somaram, né? E aí, num peso, né, no movimento, essas microfraturas provocaram uma fratura maior, um desgaste muito grande no osso, então teve a fratura e a pessoa ela cai. Então muitas vezes não é a queda que leva à fratura, mas sim a fratura leva à queda. E essas microfraturas elas vêm acompanhado de dor, né? Então a pessoa sente muitas dores, né? Nessa imagem nós podemos observar aquilo que eu comentei com vocês na aula passada sobre a remodelação do osso. Percebam aqui que a coluna vertebral, que a vértebra, ela começa a adotar uma outra forma, não só por conta da postura, mas também por conta do próprio processo de desgaste que vem com a idade, tá? Então é muito importante esses fatores que vocês saibam, né? Porque muitas vezes o idoso, a pessoa acha que ele caiu e fraturou, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes ele fratura primeiro e depois ele cai. Uma imagem, né? Nós podemos observar então aqui os septos ósseos todos íntegros, né? Com uma espessura ali adequada, né? Tem uma boa massa óssea. E no outro lado a gente pode observar, né? Esses septos mais finos, mais delgados, algumas regiões onde eu não tenho mais esses septos, porque já está ocorrendo esse processo então de microfraturas. Então, nessa doença, ela é osteoporose. Eu já expliquei na aula anterior, né? O que faz com que o cálcio se ligue ao osso e por que mulheres da raça branca? Porque a mulher da raça branca, ela evita a exposição ao sol, evitando a exposição ao sol, não tem a ativação dos melanócitos, consequentemente não tem a síntese completa da vitamina D, e aí o metabolismo do cálcio fica comprometido, né? Então por isso que é importante, mesmo em pessoas da raça branca, que elas tenham momentos, né, de banho de luz solar para fazer a ativação desse metabolismo do cálcio, tá? E aí, né, um outro ponto importante da nossa aula é justamente sobre as fraturas, né? Então, fratura é a perda parcial ou total da continuidade do osso. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu só trincou o osso. Esse trincar do osso já é uma fratura. No entanto, é uma fratura incompleta, né? Então, se nós aumentarmos aqui, então aqui eu posso ver dois tipos de fratura. Em um lado eu tenho uma fratura incompleta, do outro lado eu tenho uma fratura completa com deslocamento, né? Que é a clássica fratura mesmo, né? A pessoa teve um trauma, teve um acidente, ocorreu a fratura, as duas extremidades ósseas se separaram, né, e trouxe essa situação. Nós temos uma fratura chamada de cominutiva. Nesse tipo de fratura, o osso ele acaba sendo separado em vários fragmentos. Então, na fratura cominutiva, é aquela fratura que ocorre, né, em traumas e que provocam esse estilhaçamento do osso. Formaram-se, então, aqui vários fragmentos. Se você observar nessa imagem, essa aqui é uma fratura cominutiva. Tem vários fragmentos ósseos aqui, né, que foram resultados desse trauma. Um outro tipo de fratura que existe é chamada de fratura em galho verde. Então, essa fratura aqui é uma fratura em galho verde. Ela ocorre em crianças. Então, existe a fratura. No entanto, as extremidades ósseas, elas não se fraturam. É como se você pegasse mesmo um galho verde e tentasse quebrar ele e separar.
né, é mais difícil. E por que que é mais difícil, né? Essa fratura em galho verde, ela ocorre porque nas crianças existe uma alta quantidade de matriz orgânica. O osso, então, é menos mineralizado, tá? Então tem mais matriz orgânica, tem mais colágeno, né? O osso é menos duro, é menos rígido, menos mineralizado. Com isso, a criança tem uma fratura, né? E os ossos, eles não se separam, tá? Justamente por conta dessa maior quantidade, né, de matriz orgânica, de colágeno, de células, enfim, né, que evitam a perda, então, da continuidade desse osso. Processo natural, então, né? Então, nós podemos observar aqui vários tipos de fraturas, né? Fraturas transversas, em espiral. Espiral é muito comum quando a pessoa está apoiada em um pé e ela gira o corpo, né? Então, pode provocar esse tipo de fratura, né? Fratura por compressão. Esse tipo de fratura é bem importante porque a pessoa sofreu ali um trauma e levou a essa compressão vertebral aqui, ó, veja, como se a vértebra ficasse toda achatada, né? Fratura em galho verde, fraturas cominutivas, né? Então, existem inúmeros tipos de fraturas, tá? Processo de consolidação, existe a necessidade de formar esse hematoma aqui. Então, toda a fratura precisa ter a formação desse hematoma. Junto com a formação do hematoma, existe uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, ela é importante para que aconteça o processo de reparo. Então, para que ocorra o reparo da fratura, tem que ter a formação do coágulo, tem que ter a formação ali do hematoma, tem que ter células da resposta inflamatória, né? Para que ocorra, então, primeiro a limpeza desse local e depois estimule, né, o reparo, né, que é a calcificação. No local da fratura, no local onde aconteceu a fratura, o tecido ósseo ele fica maior. Ele forma ali uma área bem mais grossa, chamado de calo ósseo. Então, o organismo entende que aquela região é uma região mais frágil, então ele coloca mais osso ali para fortalecer, né, aquela estrutura, tá? À medida que o tempo vai passando, à medida que os anos vão passando, a tendência é que esse calo ósseo ele acabe diminuindo, né? E quem é que provoca a redução desse calo ósseo? Quem provocaria isso? Vocês já sabem me responder isso, né? Então, vamos deixar para vocês a resposta. Nessa imagem aqui, vocês podem observar justamente isso, a formação, né, desse calo ósseo. Então, esse calo ósseo que se formou, ele vai, com o tempo, ser reabsorvido. E mais uma dica aí de quem é o responsável pela, né, redução desse calo ósseo. Quando o processo é uma fratura cominutiva, quando ocorre possibilidade de um indivíduo ter um membro menor do que o outro, né, por conta do processo todo de reparo da fratura, então é feito um procedimento cirúrgico, né, para colocação de fixadores. Esses fixadores, né, são as osteossínteses, né? Podem ser externos, né? Então aqui são exemplos de fixadores externos, ou podem ser fixadores internos, como esse, como esse. Esse é o mais comum de todos, né? Chamado de fixador do tipo Ilizarov. Então, é quando existe uma fratura cominutiva e a pessoa corre o risco ali de ter alteração no processo de consolidação dessa fratura, né? Então, é importante, né, fazer a colocação desses fixadores. Agora, caso ocorra, por exemplo, algum problema, a pessoa não vá ao médico, né? E aí o braço ficou torto, a perna ficou torta, né? Como é que corrige uma fratura? Como é que corrige esse membro que ficou torto? Fraturando de novo. Tem que quebrar, tem que fazer uma cirurgia, né? Realinhar o osso, né, para que ele possa, então, ser reparado da forma correta.
Quando a destruição é muito intensa, né, como no caso de estilhaçamento, existe processos na qual as fraturas são muito difíceis de serem reparadas, como por exemplo em idosos, então é indicado a colocação de próteses como essa aqui. Então coloca-se uma prótese que substitui, né, então o osso, né, parte desse osso, né, para que a pessoa consiga então ter a sua mobilidade restaurada. E aí fica uma pergunta, né? O osso dói? O que vocês acham, né? Vocês viram ali o lutador, o Anderson Silva, teve uma lesão muito importante, né? Ele fez um golpe ali, nesse golpe ele provocou aí uma fratura muito importante aqui, né? E aí, osso dói? O que vocês acham? Respondendo, o osso, gente, ele não dói. Por que que o osso não dói? Porque o osso, propriamente dito, o osso não possui terminações nervosas. E aí vocês devem estar falando assim agora, esse professor está louco, porque quando eu quebrei o braço, quando eu tive uma fratura na perna, quando eu quebrei o dedo, ou mesmo quando você bate, tem um trauma, você sente dor, né? De onde vem essa dor, então, se não é do osso, né? Existe uma membrana que reveste o osso chamada de periósteo, né? Então, o periósteo é uma membrana de revestimento do osso, reveste quase que totalmente o osso. Só não reveste o osso nas superfícies articulares, por exemplo, né, em outros locais, mas ele reveste então o nosso osso. Essa membrana de revestimento do osso. Beleza. Então quer dizer que o osso não tem terminação nervosa. O osso, grande parte do osso, que é a parte rígida, a parte dura, é constituída por células mortas, né? Mas eu tenho uma membrana que envolve esse osso. Nessa imagem, essa membrana está aqui, ó, o periósteo. Vamos aumentar aqui para vocês observarem isso. A membrana chamada de periósteo. E é esse periósteo, então, que tem a função sensitiva. É ele, então, que transmite a sensibilidade do osso. Então, quando o osso dói, não é o osso que está doendo. Quando eu tenho um trauma, quando eu tenho uma fratura, o que dói é o periósteo. O que dói é essa membrana que reveste o nosso osso. Além disso, né, serve para fixação de músculo, fixação de ligamentos, né? E ainda o periósteo é importante porque ele dá início à reparação óssea. Então, o periósteo ele estimula as nossas células osteoprogenitoras. Então, o periósteo fica na superfície do osso, tem inúmeras funções, duas delas são muito importantes. A primeira delas é a sensibilidade do osso. Então, quando eu tenho um toque, quando eu tenho dor, né, essa sensação de dor no osso, ela é proveniente do periósteo. A outra função extremamente importante para essa estrutura é justamente estimular as células osteoprogenitoras. Estimulando essas células, ele dá início, então, ao processo de reparo do osso. Começa, então, produção, ativação de novas células para reparação de uma fratura, por exemplo, né? Então, isso é importante que vocês se lembrem. Agora, se por algum motivo nós retirarmos o periósteo de uma região como essa aqui, por exemplo, que foi retirada aqui, essa área que não tem periósteo, o osso, então, com o tempo, vai ficar mais frágil, porque ele não vai ter sensibilidade, ele não vai ter o mecanismo de renovação do osso, né? Só vai ter célula morta ali, não vai ter mais o periósteo estimulando células osteoprogenitoras. Com o tempo, esse osso, então, vai ficando mais frágil. Tá? Beleza? Um outro ponto importante sobre o sistema esquelético é a formação dos ossos.
né? A osteogênese e a ossificação são processos diferentes, né? A osteogênese é a formação do osso, a ossificação, né? Então é quando nós vamos tendo a mineralização desses ossos, né? Bom, esse processo todo, então, de osteogênese, ou formação do osso, ele é um processo que ocorre por duas formas. Ocorre que nós chamamos por duas matrizes, né? Eu tenho uma ossificação que ela é a partir de uma cartilagem, por isso eu chamo de ossificação endocondral. E eu tenho um outro tipo de ossificação que ela parte de uma matriz de tecido conjuntivo fibroso, e aí eu chamo de ossificação endomembranosa. Então a ossificação, a formação do osso, ela ocorre ou em uma cartilagem ou ela ocorre no molde de tecido conjuntivo fibroso. A maior parte dos ossos são formados por ossificação endocondral. A ossificação endomembranosa ela é mais restrita nos ossos do crânio, por exemplo, né? Então são diferenças bem importantes que vocês vão observar. Então, grande parte dos ossos do crânio são formados aqui pela ossificação endomembranosa. Os ossos dos membros, né, a grande maioria dos outros ossos são formados por um molde de cartilagem, então ossificação endomembranosa. Um exemplo, então, da ossificação endomembranosa, como eu disse para vocês, é a formação dos ossos do crânio. No local onde eu tenho essa ossificação é o ponto chamado de fontículos. Vocês não vão mais chamar de moleira. Moleira é o termo leigo para isso. O termo correto são fontículos. Então vejam, quando eu pego um crânio de um recém-nascido, eu vou observar essa grande estrutura aqui, ó, parecendo uma seta. Olha aqui, parece uma seta aqui, ó. Aqui eu tenho, né, um fontículo bem grande aqui, que é o fontículo anterior. E aí vocês me perguntaram por que se chama sutura sagital. De onde que vem seta? É porque no final, né, essa sutura que vocês estão vendo aqui, essa região vai formar a sutura sagital, ela terminaria nessa seta, nesse fontículo aqui. Por isso sutura sagital, sagita em forma de seta, né? Então a criança realmente forma esse molde aqui em formato de uma seta aqui, né? Depois acaba se fechando, né? Então eu tenho esse fontículo anterior, que é o molde então de calcificação ali, de ossificação endomembranosa. Outros fontículos, né? Além de ter esse anterior, eu tenho dois laterais e um posterior. Então eu tenho um fontículo nessa região aqui, outro fontículo nessa região aqui, um outro mais posterior, próximo ali do processo mastoide, e um aqui posterior, bem no lambda ali. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 fontículos, tá? Presentes no crânio. Função básica desses fontículos é proporcionar o crescimento, né, para os ossos do crânio, tá? Um outro processo importante, uma outra função importante para os fontículos que nós vamos ver agora é que esses fontículos, eles auxiliam no parto. Oxe, mas como que pode, né, auxiliar no parto? Vamos observar então aqui. Quando a gente observa nesse vídeo, preste atenção um pouquinho, né? Então, trabalho de parto, parto normal. Quando eu falo assim, a criança encaixou, está coroada, né? Quer dizer que ocorreu ali, a criança está pronta para o parto. E como que esses fontículos auxiliam nesse processo do parto, né? Então vejam, como existe uma separação grande entre esses ossos, o tecido conjuntivo ele é bem espaçado, ele permite que esses ossos acabem ficando sobrepostos. É como se eu tivesse um osso sobre o outro ali. Então eles encavalam, tem essa sobreposição óssea. Para o quê? Para diminuir o tamanho da cabeça, né? Olha aqui, bem dessa forma como acontece. Então esses ossos
eles se aproximam, eles se aproximando e não, eles chegam até a ficar um sobre o outro, né? Tá essa sobreposição. Com esse processo, diminui o tamanho da cabeça da criança, né? E aí facilita o parto. Não que seja fácil, né? Mas é um processo que se torna mais fácil por conta disso. E por conta desse processo todo, né, da ossificação, por conta desse processo de auxiliar no parto e reduzir o tamanho da cabeça, imediatamente após o parto normal, nós podemos verificar que ocorre uma alteração na posição da cabeça. Então a criança ela tem ali uma, né, a cabeça dela é meio pontiaguda, né? Por quê? Porque esses ossinhos aqui estão todos próximos, né? Então forma essas alterações. À medida que as horas, né, os minutos vão se passando, esses ossos vão se afastando, né? A anatomia normal da cabeça vai voltando ao que era ou ao que deveria ser, tá? Então entendo que esse processo é importante, né? Então esses ossos do crânio, por conta da presença dos fontículos. Tem muito tecido conjuntivo, é tecido mole, os ossos se aproximam, muitas vezes eles se sobrepõem, sim, né, um sobre o outro, diminui o tamanho da cabeça da criança e com isso tende a facilitar o parto. Tá? Então é desse processo aqui, ó. Então, minutos após o parto, então existe a cabecinha dela fica mais pontiaguda, né? Justamente por conta dessa alteração do posicionamento dos ossos do crânio. E após 24 horas, né? Já está normal, tá? E se não voltar? Vai voltar, tá? Então, se tiver em todas as condições normais, vai voltar. No parto cesárea, esse processo não acontece. Tá? Então, só no parto normal. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo de ossificação, né? Agora da ossificação endomembranosa e da endocondral nos ossos dos membros, por um molde de tecido cartilaginoso, né? E a gente continua, então, os próximos assuntos, né? Deixei uma mensagem para vocês, né? Aquilo que nosso futuro, aquilo que nós escolhemos para nós, né? Então eu não posso escolher o caminho para vocês, da mesma forma vocês não podem escolher para mim. Eu escolho o melhor caminho que vocês julguem ser aquele o mais correto que vai levá-los ao objetivo de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, manda lá para mim no e-mail ou no Class e eu respondo e a gente vai conversando daí, beleza? Então até a próxima aula, galera.